Olá, queridos alunos, estudantes da nossa língua portuguesa, aqui é a professora Evelyn. Iremos falar hoje sobre a concordância verbal em sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui duas ou mais pessoas, ou seja, dois ou mais núcleos na ação. Prestem atenção aqui. A minha regra diz que o verbo irá concordar em número e pessoa com o núcleo do meu sujeito, com os núcleos do meu sujeito, ok? Preste atenção aqui ao exemplo. O aluno e a aluna compreenderam a explicação do mestre. Ou seja, eu tenho dois núcleos, logo o meu verbo irá para o plural. Observação: se vocês tiverem esse sujeito posposto ao verbo, a regra já me diz o seguinte, que eu tenho que fazer a concordância atrativa, ou seja, concordar com o mais próximo. Preste atenção aqui ao exemplo. Compreendeu o aluno e a aluna a explicação do mestre. Logo, se o meu sujeito está posposto ao verbo, eu vou fazer a concordância com o mais próximo. O aluno, ele não é a terceira pessoa? Então, ele compreendeu. Beleza? Vamos lá. Agora nós iremos iniciar as regras fixas para sujeito composto. A primeira regra me diz o seguinte: núcleos do sujeito com pessoas gramaticais diferentes. Vamos lá, relembrar. Pessoa gramatical seria a pessoa do pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes oblíquos que acompanham também. Me, te, se, nos, vos, enfim. O que acontece em relação a essa regra? Nós temos a primeira pessoa, que é o eu, no singular. No plural será nós. Nós temos a segunda pessoa, que é o tu, no singular. E no plural, vós. E nós temos a terceira pessoa, que é ele ou ela, no singular, eles ou elas, no plural. E a regra é o seguinte: a primeira pessoa, ela vai prevalecer sobre a segunda. Se você tem lá como sujeito a primeira pessoa do singular, na colocação do verbo, vai levar para o plural. Ou seja, vai para o nós, a primeira pessoa do plural, que é nós. Veja aqui o exemplo. Eu e ele, nós, ó. Quem é a primeira pessoa? Está prevalecendo sobre a terceira, que é ele. Entendeu? Então, eu vou levar ao nós. A primeira pessoa do singular vai para a primeira pessoa do plural. Então, eu e ele, nós, nos tornaremos pessoas melhores. Ok? A primeira pessoa sempre vai prevalecer sobre a segunda e sobre a terceira. Esta é a regra. Agora, a segunda frase. Tu e ele, quem é? Nós temos aí o tu, que é da segunda pessoa, e o ele, que é da terceira. Quem prevalece? A segunda prevalece sobre a terceira. Logo, tu é a segunda pessoa do singular. E qual vai ser o plural dessa segunda pessoa? Vós. Então, vós, vos tornareis pessoas melhores. Correto? Agora, olha outra frase. Tu e ele, vocês, o tu, eu posso. O que acontece? Quando vocês tiverem a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa, eu também posso fazer a terceira prevalecendo sobre a segunda. Então, assim, eu tenho duas possibilidades quando eu tenho segunda e terceira pessoa. Ou eu levo a segunda pessoa prevalecendo sobre a terceira, que foi o caso da segunda frase aqui, ou eu levo a terceira prevalecendo sobre a segunda, tá? Tu e ele, vocês se tornarão pessoas melhores. Então, as duas formas estão corretas. A única que pesa sobre todas as demais é a primeira pessoa, que está sempre prevalecendo sobre a segunda e sobre a terceira. Beleza? Vamos aqui à segunda regra agora. Preste atenção. Eu coloquei aqui uma outra observação, que é o seguinte. Toda vez quando nós temos o verbo
no futuro do presente ou futuro do pretérito, o meu pronome ele tem que ser colocado no meio. É a regra da colocação pronominal. Então, neste caso aqui, ó, tornar-me-ei eu e meus amigos melhores pessoas após esse período do isolamento. Ué, professora, eu tenho ali eu e meus melhores amigos como sujeito. O que eu disse anteriormente? Se você estiver de sujeito posto, a concordância será atrativa. Esta regra ela prevalece sobre as demais, porque é uma exceção. Então, neste caso aqui, quem é que veio primeiro? A primeira pessoa do singular. E aí, eu deixei ele como o que fez eu concordar, porque eu concordei com o mais próximo. Quem foi o mais próximo? O sujeito ele não está posposto ao verbo? Se ele está posposto, a concordância será com o mais próximo. Ou seja, será aquela concordância atrativa. Beleza? Então, muita atenção. Concordância atrativa é quando você tem o sujeito posposto, ele irá fazer a concordância com o mais próximo. Segunda regra. Núcleos do sujeito ligados pela preposição com. Vamos ver aqui. Núcleo do sujeito ligados pela preposição com. Neste caso, a minha regra me diz que eu tenho que levar o meu verbo para o plural, sempre. Então, vejam aqui. O ministro com seus assessores chegaram ontem de uma exaustiva viagem. Então, eu tenho o sujeito, o ministro, com seus assessores, ligado pela preposição com. Eu fiz a concordância com o meu verbo no plural. Entenderam? Por quê? São com seus assessores, que está no plural. Agora, bizu, se a expressão inicial por com estiver ligada entre vírgulas, concordará com o primeiro sujeito, com o primeiro sujeito. Então, prestem atenção. O ministro, vírgula, com seus assessores, vírgula, chegou ontem de uma exaustiva viagem. Quem é o primeiro sujeito, o sujeito principal dessa frase? O ministro. O ministro é quem? Ele. Então, se é ele, está na terceira pessoa do singular. Logo, meu verbo irá para a terceira pessoa do singular. Terceira regra. Núcleo do sujeito acompanhado pela palavra cada ou nenhum, que é um pronome indefinido. Eu terei também como regra o verbo no singular. Então, prestem atenção. Cada jogador, cada time, cada um deve manter o espírito esportivo. Então, cada jogador, cada time, cada um deve manter o espírito esportivo. Mas, professora, não foi uma sequência de argumentos, pessoas e tal, de objetos? Sim, mas a regra diz que se tem cada, não me interessa. Se eu falasse cada, citando várias coisas, não iria interferir em nada. A regra diz que é na terceira pessoa do singular e ponto. Quarta regra. Núcleos do sujeito são sinônimos semelhantes, certo? Estão no singular. Quando núcleos do sujeito são sinônimos e estão no singular. Então, vamos lá. Exemplo, a angústia e a ansiedade não ajudava a se concentrar. Ou a angústia e a ansiedade não ajudavam a se concentrar. O que acontece? Qual é a regra? A regra é o seguinte, eu tenho que colocar o meu verbo no singular ou no plural. As duas formas estarão corretas. Então, muita atenção. Se vocês tiverem núcleos do sujeito formado por palavras sinônimas que estejam no singular, eu posso ou deixar no singular ou no plural. E por hoje é só. Finalizamos aí essa primeira parte sobre sujeito composto. Aguardem o próximo vídeo que terá mais regrinhas, ok? Bom estudo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.